Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado porque o Senhor se faz presente no nosso meio, o Senhor se faz presente neste lugar. Senhor, Tu és perfeito, Tu és maravilhoso. Revela-te a nós, Pai, aquilo que o Senhor quer que nós saibamos, entendamos, em nome de Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada. Amém? Bom dia, Alexandra. Bom dia, Gisélia. Bom dia, dicas do dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, vamos ler hoje Oséias, capítulo 11 ao 14. E como eu falei, são capítulos bem pequenininhos, são só 2 páginas e meia. Vamos começar então? O amor de Deus Pai, a ingratidão de Israel. O versículo 1, então, do primeiro capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo sobre suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusaram converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, a consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Então aqui nesses versículos, do 1 ao 4, Deus revelou outra dimensão do seu amor pela nação de Israel. Nesses versículos, além de amá-lo como um marido ama a esposa, ele amou como pai dedicado e o alimentou. Então aqui o Senhor fala como um pai mesmo para Israel. A rejeição do amor de Deus por parte de Israel parece-nos ainda mais aviltante à luz do cuidado e interesse que ele sempre demonstrou por seus filhos amados. Então é algo assim que a gente precisa de entender, né? Que o amor de Deus é maravilhoso. Qualquer outra coisa não vai suprir, não vai superar esse amor. O amor de Deus é maior que tudo. Versículo 8. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos, tremendo, virão do ocidente. No versículo 8, fala aqui que Deus tinha simpatia por seu povo. Ele não queria vê-lo destruído como foram Admá e Zeboim, as cidades da planície, e como Sodoma e Gomorra. Então a gente vê sempre o coração de Deus na Bíblia inteira, nos versículos, sabe? A gente tem que parar de ver só com os olhos daquele, né, juiz firme. Muitas pessoas podem até pensar, né, aquele juiz assim, carrasco,
Infelizmente as pessoas pensam assim. Mas Deus, Ele é amor. Ele nos ama acima de tudo. E Ele amou aquele povo. Ele amou muito. Versículo 11. Tremendo virão como passarinhos os do Egito e como pombas os da terra da Síria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel como engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Então aqui no versículo 11, o povo de Deus arrependido retornará à sua terra. A comparação do leão é usada para Deus. O bramido do leão sugere um chamado alto e claro de Deus para o seu povo. Cristo é o leão de Judá. A alegoria de pássaros e pombas sugere a rapidez do futuro retorno do povo de Deus. Essa alegoria fortalece a imagem da autoridade divina do leão. E violada pela rebelião de Israel. O retorno do povo castigado e obediente de Deus aconteceu depois que acabou o tempo de seu castigo no exílio. Amém? Então, isso aconteceu, né? Eles voltaram, eles retornaram. No capítulo 12, Jacó, modelo para o povo de Israel. Efraim apresenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Nesse versículo 1, a tolice de Efraim ao abandonar a Deus culminou numa política estrangeira sem sentido e extremamente perigosa. Aqui Efraim é apresentado cortejando duas potências estrangeiras inimigas entre si. Israel fez uma aliança com a Síria, enquanto pagava tributos pelo azeite do Egito. Essa loucura levou finalmente à destruição de Efraim por essas duas potências inconstantes. Então aqui, desmistificando, né, esse versículo. Versículo 2. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras, o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê com Betel. Achou a Deus e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Mas diz, contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, deixa a terra do Egito, e ainda te farei habitar em tendas como nos dias de festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Então aqui, Deus não deixou o seu povo sem orientação. Ao contrário que muita gente pode pensar, né? Ele não simplesmente deixou o povo ali pronto. Ele não deixou o povo sem advertência ou instrução. Ele havia lhes dado as palavras e visões dos profetas, bem como utilizar as suas vidas como parábolas vivas de seus ensinamentos. O casamento de Oséias com Gomer é um exemplo evidente disso. Então,
Deus não nos deixa sem instrução. A Bíblia é a nossa maior instrução aqui, o nosso maior manual. É o nosso manual, né? O único manual. E é através da Bíblia que nós vamos ter essas advertências, instruções, orientações do Senhor. Versículo 11. Se há em Gileade transgressão pura vaidade são pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por sua mulher, e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargamente provocou a ira, portanto o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. É forte, né, gente? No capítulo 13, então, vamos ler. Vamos lendo. Que só tem um comentário do 13 e do 14. Dos versículos 13 e 14. E do 16. Então, vamos lendo. Se a gente achar necessário, a gente para. Senão, a gente vai até o 13 e 14. Vamos até o 13. Bora lá, então. Quando falava Efraim, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obra de artífices, e dizem: sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. Por isso serão como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira, e como fumaça que sai por uma janela. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca, quando tinham pasto. Eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes e o coração, e por isso se esqueceram de mim. Olha só, né? Para as pessoas serem ricas demais aqui. O que aconteceu então? O que fala aqui nesses versículos? Não existe outro Salvador além de mim, Deus falando, né? Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Ou seja, quando aquele povo estava no deserto, que significa ali terra seca, onde não tinha nada, né? Não tinha frutificação. Deus estava com eles, Deus conheceu eles. E aí, quando eles chegaram na terra, né, onde tinha pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração e esqueceram de Deus. Então, é algo que o ser humano tem que tomar muito cuidado para não acontecer isso daqui. O Senhor dá algo, o Senhor prospera, e a pessoa acaba esquecendo que Deus prosperou. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo espreito no caminho, como ursa roubada de seus filhos. Eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração. E como leão, ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Bom dia, pastora Grace, prazer ter você aqui.
Versículo 9. Tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Então, a ruína deles veio deles. Foram eles que fizeram. Por onde? É o que Deus está falando aqui. Só que o socorro só vem de Deus. O socorro só vem dele. Só vem de um lugar. Jesus. Versículo 10. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes? Então, onde está, né, o socorro deles? Em quem eles colocavam confiança? Ninguém pode ajudar, né? Senão o nosso Deus. Versículo 11. Dei-te um rei na minha ira, e te tirei, e tu tirei no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas, juntas o meu pecado será armazenado. Dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato, porque é tempo, e não sai à luz ao abrir-se da madre. Eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Então, aqui no versículo 13, Deus usava a imagem familiar de uma mulher dando à luz para alertar Israel sobre o sofrimento e calamidade vivenciadas por elas, dores de parturiente, com o juízo purificador que levaria Israel a um novo nascimento. Insensatamente, o filho recusou-se a prestar atenção aos sinais do parto. Então o ventre tornou-se seu túmulo, gente. Isso é muito forte, muito forte, muito forte. Olha o que está falando. O versículo 13, ó. É filho insensato, porque é tempo e não sai à luz ao abrir-se a madre. Meu Deus. O que é isso aqui, hein? Então, a mãe estava aqui sentindo as dores do parto, né? O que é isso, gente? A nossa zona de conforto. O útero é a nossa zona de conforto. O útero é aquele lugar encolhidinho, né? Que o bebê fica. E se o bebê não sair, ele morre. Se você não sair da zona de conforto, você vai morrer na zona de conforto. O que seria para sua prosperidade e crescimento vai ser o túmulo. Muito forte. Muito forte. Meu Deus. Eu os remirei do poder do inferno, né? Então aqui Deus prometeu redimir o seu povo. Mesmo a morte e o túmulo. Mesmo diante da poderosa morte, Deus detém o poder sobre a morte e o túmulo também. Então Deus é poderoso, Ele tem o poder sobre tudo. O apóstolo Paulo citou esse versículo em seus ensinamentos sobre a ressurreição, onde o poder de Cristo sobre a morte e o inferno, onde fala, né? Lugar dos mortos, o equivalente ao termo hebraico Sheol, lugar dos mortos, é definitivo, né? Então, o poder de Deus, o poder de Jesus sobre a morte é definitivo. Aí, vamos finalizar aqui com o versículo 15. Ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte.
Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados e suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Eita! Nesse versículo 16 aqui, ó, porque Samaria rebelou-se contra a aliança com Deus, ela não mais gozaria da proteção do Senhor. Quando a ira de seus inimigos, né, ou seja, o vento leste aqui, a Síria representada, se abatesse sobre os israelitas. A crueldade do ataque foi revelada na imagem horripilante dos filhos de Israel, sendo despedaçados, os nascidos e os ainda por nascer. Bem? Então vamos ler o último capítulo, que são 9 versículos somente. Capítulo 14, versículo 1. Promessas de perdão. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos e sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Então, vai chegar um momento, né, que, vamos ler aqui o estudo, o que fala desses versículos 1 ao 3. Oséias fez um último apelo pelo arrependimento genuíno, caracterizado por palavras e ações corretas. Israel precisa saber que apenas através do reconhecimento de sua culpa e de colocar sua fé somente em Deus seria capaz de receber a misericórdia do Pai. Então aqui não era Israel falando de fato, mas Oséias falando para eles falarem palavras de arrependimento, de assumir a culpa, e palavras reconhecendo que as obras das mãos deles não iriam salvar, mas sim Deus iria salvar o órfão e alcançar misericórdia para todos. Versículo 4. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como ciprestre verde, de mim procede o teu fruto. Então aqui Oséias retratou a restauração maravilhosa de Israel. Embora as profecias de Oséias tenham fervilhado com advertências e ameaças do juízo de Deus, que subsequentemente foram cumpridas, ele termina seu livro com uma nota de esperança. A reunião final, vivenciada por Oséias e Gomer em seu casamento, era o retrato da futura restauração de Israel junto ao Senhor. O amor restaurador e curativo de Deus duraria para sempre. Então aqui ele faz o apelo final. Quem é sábio, que atenta a essas coisas. Quem é prudente, que as saibas, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. A gente vê, gente, desde o dia que a gente começou o nosso devocional, a mensagem é a mesma. Por que Deus precisa de repetir tanto essa mensagem, dia após dia, ano após ano, milênio até milênio?
Porque o ser humano não aprende, né? Porque o ser humano tá sempre pecando e eles não se arrependem. O ser humano é humano. É um ser difícil. Então, a mensagem continua a mesma de ontem. Arrependam-se. Voltem-se para os caminhos do Senhor. A mensagem é a mesma. Esse é o Evangelho da cruz. Arrependam-se dos seus pecados. Voltem-se para Jesus. Voltem-se para a cruz. Tão maravilhosas. É isso, que a gente possa buscar a presença do Senhor todos os dias. Amanhã nós vamos iniciar um novo livro, que é Joel, né? Joel. Vamos iniciar e terminar amanhã mesmo. São 3 capítulos. Do 1 ao 3 somente, livro de Joel. E aí no domingo iniciamos Amós. E eu já tô aqui ansiosa pra gente começar logo o Novo Testamento. Então vamos fazer nossa oração. Bora. Feche seus olhos. Senhor, nós entendemos o seu propósito, entendemos o teu evangelho. Obrigada, Senhor, pela clareza da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor nos ama, o Senhor coloca o seu coração nas nossas misérias. Nós não merecemos, mas a tua graça nos supre, a tua graça vem, a tua graça é o que nos move, é o que nos motiva, é o que nos purifica, nos lava e nos traz a chegar mais perto de ti, a ter um relacionamento contigo, intimidade contigo, para sentir a tua presença. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Pai, pela tua presença constante. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Tu és maravilhoso. Que nós possamos estar em completa comunhão todos os dias e nos arrependendo todos os dias. Que possamos viver o verdadeiro evangelho de arrependimento e de busca constante, em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor. Perdoa as nossas mazelas, nossas iniquidades. Perdoa os nossos pecados, tudo aquilo que não provém de ti. Amém. Você tem a oportunidade agora de pedir perdão e dar nomes às coisas erradas, aquilo que te impede, né, de prosseguir, te impede de ter esse relacionamento com o Senhor. E a gente vê que tudo isso foi o que impediu aquele povo de desfrutar do melhor de Deus para a vida deles. Tudo isso foi o que acendeu a ira de Deus. Então que a gente possa pensar nisso todos os dias. Amém? Então, até amanhã. 7. Vamos de 7h30 amanhã? 7h30? Combinado? Então, 7h30 amanhã espero vocês.